Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Amém, glória a Deus, graça e paz, abençoados. Boa noite a todos vocês. Hoje nós temos mais ministração profética e apostólica da graça e do apostolado. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Vamos orar e agradecer a Deus, porque a oração em graça, ela começa com ações de graça. Por isso que Paulo disse: em tudo dai graça. E é isso que nós vamos fazer. Pai, nós te damos graças por tudo e por todas as coisas, porque cremos por fé que todas as coisas colaboram para o nosso bem. A tua graça nos basta. Nós cremos que há anjos que nos guardam, que nos protegem, que são enviados para ministrar em nosso favor. Por isso, para a tua glória, nós te agradecemos, te reconhecemos em nossas vidas e te exaltamos. Eu profetizo e declaro que a ministração desta noite será tremenda, será maravilhosa, e que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Eu creio pela fé que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, segundo o seu poder que opera em mim. Manifesta a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, e revela a tua palavra, dando espírito de sabedoria e de conhecimento e de revelação. Que a graça e o apostolado, enfim, que a palavra, a sã doutrina, seja revelada a todos que vão me assistir e me ouvir agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu regular esse som aqui que está muito agudo. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, quem já está aqui. E graça e paz a você que está aí no Facebook. Graça e paz a você que está aí no YouTube, ao vivo. Glória a Deus pela sua vida. Olha, às quartas-feiras nós estamos aqui às 19h30, onde nós temos o estudo bíblico, profético, apostólico, da graça, do apostolado, da sã doutrina. Toda quarta-feira às 19h30. Um lugar para crente, né? Um encontro para crente, para quem quer crescer na graça, crescer no conhecimento. Para quê? Para aprender a reinar em vida. Ninguém vai reinar em vida do nada, né? A maioria dos filhos de Deus não reinam em vida. Aliás, nem sabem o que é isso, né? E os que já ouviram também não se dedicaram em aprender a reinar. Porque não basta você saber que o automóvel é um automóvel se você não sabe dirigir ele e não foi atrás de aprender a dirigir ele. Então, assim também é as coisas de Deus. Não basta você saber que Deus é Deus, não basta você saber que a palavra de Deus é verdade. Se você não se aprofundar, se você não crescer na graça e no conhecimento, você não vai descobrir os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus são como chaves. Imagina muitas portas e você descobrindo os mistérios, que são as revelações, são como chaves que te abrem a porta para falar com os anjos, para receber sinais, curas, milagres, prosperidade. Então, se você não vai atrás de descobrir as chaves para abrir as portas para o seu dia a dia, como é que você vai reinar em vida? Então, por isso que de quarta-feira nós estamos aqui, toda quarta, 19h30, com Bíblia, papel e caneta nas mãos. E bem-aventurado quem cresce na graça e no conhecimento às quartas-feiras. De domingo, nós temos culto de louvor e adoração às 18 horas, tá? Onde nós nos dedicamos a agradecer, reconhecer, exaltar, louvar, adorar a Deus. Amém? Todo domingo às 18 horas. Você que mora perto do ministério, vem congregar ao vivo, presencialmente, tá? Na verdade, você mesmo só tem a ganhar com isso. Eu tenho um provérbio que diz assim, que quem congrega, o seu fim é reinar em vida. Por quê? Porque você recebe revelações, que são as chaves que eu falei, que abrem as portas para você reinar em vida, em todas as áreas da sua vida, no seu dia a dia.
A vida não é só dormir e acordar, dormir e acordar. Nós temos situações, temos problemas. Então, através das revelações da palavra, são chaves que você aprende a abrir as portas para você entrar, para você sair, para você fechar. Isso faz parte de reinar em vida. Mas depende de você, né? Eu aprendi a reinar em vida e ensino toda quarta e domingo. Os que querem aprender, estamos aqui. Amém? Bíblia, papel e caneta. Hoje eu quero continuar e terminar o ensino que tem por tema Entendendo Hebreus 6, parte 2. Quero concluir a ministração Entendendo Hebreus 6, parte 2. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Você vê que na primeira parte Paulo já começou forte, né? Lá em Hebreus 6:1, você não pode esquecer isso nunca mais na sua vida, abençoado. Quando o Espírito Santo me ensinou isso, entrou em mim, olha, a Bíblia está longe, está dentro de mim. Hebreus 6:1, não vou nem olhar na Bíblia. Hebreus 6:1 tem 3 atitudes, porque tem 3 verbos, 3 atitudes que todo cristão tem que fazer, principalmente quem está debaixo da lei. E quando Paulo escreveu aos Hebreus, era para quem estava debaixo da lei. Pronto. O que diz Hebreus 6:1? Não vou nem ver na Bíblia, está dentro de mim. Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. E o que eu julgo mais importante, a terceira atitude, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, que é o que infelizmente 99% das igrejas evangélicas ainda fazem. Está me entendendo? Você pode fazer a prova se quiser. Qualquer igreja evangélica que você entrar, você vai ver eles ainda lançando o fundamento do arrependimento de obras mortas. Não é lamentável? Agora deixa eu explicar algo para vocês antes de entrar no meu assunto. Quando Paulo escreveu o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, literalmente já fala aos Hebreus, ele estava falando com cristãos que estavam saindo da lei. Com pessoas, seres humanos, homens e mulheres, que estavam saindo da lei, deixando a lei. E para deixar a lei, o que diz Hebreus 7, 18, 19, lembra? Já falei várias vezes que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. O que diz Hebreus 10:1? A lei tinha simbologias. Você vê que o livro de Hebreus, Paulo, ele mostra a diferença da fraqueza da lei para a superioridade da graça. Então, o livro de Hebreus, ele é principalmente para quem está debaixo da lei ainda. Por isso, Hebreus 3, ele fala da diferença entre Moisés e Cristo. Hebreus 5, do sumo sacerdote. Hebreus 9, o tabernáculo. Hebreus 10, a eficiência do sangue de Cristo. Hebreus 11, a vida pela fé. Então, o livro de Hebreus, ele ensina principalmente quem está debaixo da lei ainda. Entre parênteses, qualquer igreja evangélica que fizer um estudo sério, com o coração aberto, com temor a Deus, não vai poder mais continuar vivendo debaixo da lei. E quando eu digo debaixo da lei, não é só literalmente debaixo da lei. Viver debaixo da lei é viver debaixo das obras da lei. É isso que eu estou falando. Então, quando se lê Hebreus, você tem que ter em mente o quê? Que se quiser escrever, escreva. É Paulo falando com quem estava vivendo ainda ou saindo debaixo da lei. Quando eu digo debaixo da lei, é das obras da lei. Amém, abençoado? Está entendendo? Isso você tem que ter em mente. Paulo escreveu aos Colossenses, escreveu para os romanos, para os gentios. Paulo escreveu para os filipenses, escreveu para os gentios. A carta aos Hebreus, falando com pessoas que estavam saindo debaixo da lei e que viviam da lei ainda. Por isso que ele fez várias comparações da lei com a graça, de Moisés com Cristo, do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo hoje. Então o livro de Hebreus, ele é riquíssimo em revelações de superioridade. Por exemplo, Hebreus 8:6,
alcançou ministério mais excelente, de superior aliança. Fica claro que no livro de Hebreus, Paulo está falando, enfatizando a eficiência do sacrifício de Jesus, que não se precisa mais fazer o sacrifício que Moisés fazia. Bom, entendendo Hebreus 6, olha um breve resuminho aqui, ó. Hebreus 6:1, deixando, prossigamos e não lançar de novo fundamento de arrependimento de obras mortas. Por exemplo, ensino sobre batismo. Deixa eu abaixar um pouco esse ventilador aqui que está na minha cabeça, eu não estou gostando disso aí, viu? Pronto. Muito vento em mim. Hebreus 6:1, deixando, prosseguindo, não lançar de novo, não fazer de novo, né? Verso 2, ensino sobre batismos, né? Obras da lei, obras... Por que Paulo fala do ensino sobre batismo? Visto que na Bíblia nunca teve batismo, você sabia disso? Se você começar em Gênesis 1, não tinha batismo. O segundo livro, Êxodo, não tinha batismo. O terceiro livro, Levítico, não tinha batismo. O quarto, Números, não existia, não havia, nunca ninguém foi batizado em nada. Não existia batismo. Já te falei essa frase, quem não pegou, anote, escreva. O batismo foi só um período na Bíblia, um pequeno período. O problema é que fizeram dele doutrina. Quando na verdade Hebreus 10:1 fala tudo que era o batismo. Era apenas uma sombra, uma simbologia. Mas não entenderam e o que fizeram do batismo? Pior, hein? Além de fazer doutrina, doutrinaram os gentios, que não tem nada a ver e nunca teve nada a ver com o batismo. Quem está entendendo? Agora, qual o problema disso? Você um dia chegou numa igreja evangélica e falaram que você tinha que se? Falaram ou não falaram? Agora você está estudando a Bíblia e está vendo que você nunca teve nada a ver com o batismo. É o que prova que eles não sabem nada, que eles não entendem nada. É ou não é verdade? Por quê? E fica pior quando você entende que uma igreja igual a Batista tem faculdade teológica. Fica pior. Porque se você pensa em um pastor que não tem conhecimento, você fala, coitado do pastor que não tem conhecimento. Mas, se você pensa numa igreja batista que tem faculdade teológica, uma igreja presbiteriana que tem faculdade teológica, uma igreja metodista que tem faculdade teológica, a igreja católica tem faculdade teológica, a igreja Assembleia de Deus tem faculdade teológica, a igreja unida, enfim, N denominações tem faculdade teológica. E então há 25 anos eu me pergunto, o que aprenderam nessas faculdades teológicas que ainda não perceberam que o batismo era apenas uma simbologia do que iria acontecer na cruz? O que eles fizeram com o batismo? Fizeram uma doutrina e colocaram aonde? Na igreja. É ou não é verdade? Quem é que mandou fazer doutrina do batismo? Ou com o batismo? Sendo que em 1 Coríntios 1, Paulo disse, eu dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. E graças a Deus que eu não batizei, porque Cristo não me enviou para batizar, Ele me enviou para evangelizar. O Paulo, você vê que ele estava pegando um outro rumo. Ele não estava seguindo João Batista. E ele até falou, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Está claro ou não está claro? Aí eu te pergunto, por que ninguém vê isso? Senhor, eu pergunto, ou só eu que entendo isso? Não é de se assustar? Não, fala a verdade. Você sabe quantas pessoas tem no catolicismo? Você sabe quantas pessoas tem no meio batista? Você sabe quantas pessoas tem no meio adventista? Você sabe quantas pessoas tem no meio pentecostal? Você sabe quantas pessoas tem no meio testemunho de Jeová? Você sabe quantas pessoas tem no... Você sabe quantas pessoas tem? E ninguém vai ver nunca. Aí eu pergunto, ou só eu que entendo isso? Entendendo Hebreus 6. Vamos lá, começando agora, versículo 13. Parte 2. Entendendo Hebreus 6, parte 2. A primeira parte está no nosso site e está também no nosso canal no YouTube. No YouTube, procure lá, Entendendo Hebreus 6. Escreva do lado do Ministério Graça e Apostolado, já vai direto na mensagem. Entendendo Hebreus 6. Agora vamos falar a verdade, hein?
antes de eu entrar no meu assunto. Se alguém está em graça, ouvindo a graça, eu não quero crer que não entendeu ainda perfeitamente sobre o batismo. Eu não posso nem pensar nisso. Que uma pessoa está ouvindo a graça há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Eu não posso pensar. Eu creio por fé que os que já estão ouvindo a graça, conheceram a graça, já entenderam os princípios, os fundamentos da graça. Um dos fundamentos da graça, não foi você que escolheu a Deus, foi o Senhor que te escolheu. João 15,16. Não fosse vós que me escolheu. Ou seja, quem está ouvindo a graça já deve ter entendido que não existe livre-arbítrio. Que ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E que ele foi predestinado. Isso é um dos fundamentos da graça. Um dos fundamentos da graça é você crer que você foi batizado em Cristo. Romanos 6,3. Gálatas 3,27. Como é que a pessoa diz que crê na graça e está pensando em batismo em águas? Na verdade, abençoado, olha, eu não vou nem falar que é uma afronta a Deus. O batismo em águas, quem ainda faz, está vivendo plenamente na pura ignorância espiritual. Quem está entendendo? Por quê? Porque o batismo nas águas, ele salva alguém? Ele perdoa o pecado de alguém? Então para que fazer o batismo? Aí vão falar assim, mas foi ordenada de Jesus, não para nós os gentios. Ficou claro? Não para nós os gentios. Assim como também a guarda de sábado era uma ordenança, mas não para nós os gentios. Está claro? Agora, a guarda de sábado, a guarda de sábado era uma observância da lei. Um dos mandamentos da lei, a guarda de sábado. Já o batismo não era mandamento da lei. O batismo, ele foi um ato simbólico do que iria acontecer na cruz. Está claro ou não está claro? O problema foi, e até hoje é, mas vamos falar primeiro do que foi. O problema foi que, não entendendo a mensagem profética, continuaram a fazer batismo. Por isso que lá em Atos 10 tem batismo. Lá na casa de Cornélio, lá em Atos 3... Filipe, lá em Atos 5. Quem está entendendo? Por quê? Pegaram o batismo como uma ordenança. E Paulo vai lá em Colossenses 2 e fala que Jesus riscou toda a ordenança que havia na lei e fez uma nova aliança. Acabou a ordenança, não tem mais. Mas e agora? Agora o justo vive pela fé. Mas pela fé no quê? Que Jesus morreu e ressuscitou. E que quando ele morreu, você morreu também. Foi sepultado com ele. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou também. O que eu estou citando? Estou citando Efésios 2, verso 5, verso 6, verso 8. Quem está entendendo? Não era tudo que Paulo falou? Aí eu te pergunto, se a Bíblia é a mesma, por que o catolicismo não vê isso? Se a Bíblia é a mesma, por que mesmo nas faculdades assembleianas, pentecostais, batistas, por que ninguém vê isso? Senhor meu Deus, é a pergunta que eu faço. Mas eu tenho a resposta. Porque a graça é uma revelação que só se entende através do apostolado. Tem apostolado lá? Vão morrer sem entender. Hoje eu recebi, essa é para aplaudir de pé, hein? Hoje eu recebi um testemunho de um irmão, 40 anos de Assembleia de Deus. Já faz 2 anos que recebeu a graça do apostolado. 40 anos não é 40 dias, hein? 40 anos, hein? Você sabe o que são 40 anos, abençoado? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é 40 anos? Fala sério, hein? 40 anos dentro de um lugar, com a Bíblia na mão, e nunca ouviu e nem entendeu a graça. Não é tempo? Bom, 40 anos. Pensou você 40 anos crendo no diabo? 40 anos pensando que quem não se batizar vai para o inferno. Aí você pensa na sua mãe que não batizou, você pensa no seu pai que não batizou, você pensa na sua avózinha que você gostava tanto dela, mas morreu sem batizar. Aí você é obrigado a crer que eles foram para o inferno. Não é isso que eles ensinam? O que é uma heresia. Porque Paulo disse o quê? Pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus.
Como é que a vozinha foi para o inferno? Se pela graça ela foi salva, é um dom de Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Sua mãe não foi para o inferno, nem seu pai, nem sua avó. O que Jesus disse em Mateus 25? Que o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. A sua vozinha era o diabo? A sua mãe era os anjos do diabo? Não, né? Então não foram para lá. Está claro ou não está claro? Então quando não se ouve, é bom você escrever isso. Quando não se ouve a graça, não se entende a graça. É ou não é verdade? Por que vocês não entendiam a graça? Porque você não ouvia. E aí se encaixa com Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, o entendimento vem quando você ouve. Quando você passa a ouvir que a salvação é pela graça, aí você vai entender a graça. Aí você vai entender o que Jesus fez. Você vai entender o sangue dele como teve valor. Agora as pessoas vão estudar, né? Estuda tudo e volta e não entendeu nada. Porque se você vai para uma faculdade estudar a Bíblia, né? Você estuda a Bíblia por 6 anos e você volta e continua fazendo o que a tradição sempre fez, então você não aprendeu nada. Ou seja, não precisava nem ter ido lá, perdeu 6 anos para fazer o que eles sempre fizeram. Mas então por que vão? Quer saber por que eles vão? Eles não vão para aprender, eles vão para continuarem ser como sempre foram. Então eles não vão lá para aprender a Bíblia na faculdade. Eles vão lá para aprender como é ser metodista, como é ser batista, como é ser pentecostal. Você está me entendendo? Eles não vão lá para aprender a palavra, porque chegando lá vai ler Gálatas 3, e eu vou ler hoje. Chegando lá vai ler Romanos 4, e eu vou ler hoje, Romanos 6. E lendo, se entendesse, quando voltasse, não poderia mais fazer o que virou obra morta. Então das duas uma, não aprendem ou estão pisando em cima da palavra para guardar e cumprir e manter as tradições? As duas juntas, né? Só que olhem para mim, pela minha índole, pelo meu caráter, eu nunca que eu iria aprender a verdade e continuar vivendo no erro. Pela minha índole, pela minha personalidade, pelo meu caráter, eu não nasci para ser fariseu. Eu não conseguiria pegar minha Bíblia e todos os dias ir para uma faculdade teológica para aprender a Bíblia, para estudar a Bíblia, para entender a Bíblia e voltar e continuar vivendo errado. Eu não nasci para isso. Tem alguém entendendo? Entendendo Hebreus 6. Vamos aqui continuar, da onde paramos na aula passada, na ministração passada. Entendendo Hebreus 6, parte 2, verso 13. Hoje Paulo vai falar um pouco de Abraão. Hebreus 6, 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, o que as pessoas falam aqui na terra, né? As pessoas falam o quê? Eu juro por... As pessoas não falam isso? É errado falar isso aí. Sabe por quê? Diga, porque eu não sou Deus. É fácil você jurar por ele, né? Você vai jurar por ele? Jura por você. Você não é verdadeiro? Você não é íntegro? Você não é responsável pelo que você fala? Então dá a sua palavra. Jura por você. Não precisa jurar por Deus, que não tem nada a ver com isso. É você que está falando, você vai jurar por Deus? Por isso que, verso 13, Deus jurou por si mesmo. Ele sim poderia jurar por Deus. Você vai jurar por... Desculpa. Quantas besteiras você já falou na sua vida e falou, eu não, juro por Deus. É ou não é verdade? O ser humano não é assim? Ah, o Palmeiras ganhou de 3-0. Não, eu juro por Deus. Pô, você está pondo Deus no meio do Palmeiras, Deus não tem nada a ver com isso. Não, eu juro. Você está jurando por quem? Por Deus? Você não tem que jurar nada, irmão. Você tem que ter uma palavra. Jesus falou sim, sim, não, não. Quer saber da verdade? É errado jurar por Deus, tá? Porque você não é Deus. Pronto, falei. Quem entendeu?
Esse negócio de falar eu juro por Deus, isso é tradição católica. E foi para a evangélica, e o evangélico pegou, talvez está na sua vida ainda. É errado jurar por Deus. Jura por você. Porque se você for num tribunal diante do juiz, para o juiz não vale. Não, excelentíssimo, eu juro por Deus que eu não matei. Para ele não vale. Está claro ou não está claro? Então você tem que falar por você. Você cometeu o ato, cometi, não cometi. Você tem que falar por você. Não, eu juro por Deus que... Deus não tem nada a ver com isso. Estou perguntando se você cometeu o ato. Por isso que é errado jurar por Deus. Porque Deus não tem nada a ver com aquilo que você fala. Não, mas o que eu falei é verdade. Então dá a sua palavra, acabou o assunto, acabou o problema. Eu já falei sim, é sim. Eu falei não, é não. Não precisa jurar por Deus, que Deus não tem nada a ver com nossas atitudes terrenas. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, como ele não tinha outro maior do que ele para quem jurasse, ele jura por ele mesmo. Dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Vamos lá em Gênesis 22, primeiro livro da Bíblia. Vamos ver isso aqui. Gênesis 22. O que eu gosto muito de Paulo, porque Paulo não era só um apóstolo. Paulo não era só um profeta. Paulo não era só um pastor. Paulo não era só um evangelista. Paulo também era um mestre. Ou seja, lá em Hebreus 6, está longe, né? Ele está citando Gênesis 22, verso 15 e 16. Olha a distância do tempo, hein? Tem que ser um mestre para conhecer, né? Então ele conhecia muito bem, né? Porque ele estava lá em Hebreus. E eu estou mais longe de Paulo ainda. Porque eu estou 2000 e poucos anos na frente de Paulo, não é verdade? Paulo já não morreu 2000 e poucos anos atrás? As pessoas não fazem conta, né? Nós não estamos no ano 2022? Depois de Cristo? Então quer dizer, passou 2000 e poucos anos. Então Paulo já morreu faz tempo. Se Paulo estava longe dele para Gênesis, nós estamos 2000 anos para frente de Paulo, está mais longe ainda. Gênesis 22, 15. Então o anjo do Senhor bradou. Interessante que Gênesis 22 fala o anjo do Senhor. E lá em Hebreus, Paulo já fala que foi o próprio Senhor. Porque isso aqui é uma interpretação. Você vai ler Gênesis, então o anjo do Senhor disse, Abraão. Literalmente não era o anjo do Senhor. Na verdade era o próprio Senhor. Mas pode-se dizer o anjo do Senhor. Se referia ao próprio Deus. Entendeu? Então Gênesis 22, 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda voz desde o céu e disse, por mim mesmo jurei. Olha lá, o anjo não pode jurar por ele. Então logo, não é literalmente o anjo do Senhor. Quem entendeu? É o próprio Deus. Que é o que Paulo disse. Olha lá o Hebreus 6, versículo 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei. Então vai lá para Gênesis 22. Olha lá, ó. Gênesis 22, versículo 17. Deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei e a tua descendência como as estrelas do céu. Entendeu, abençoados? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Volta lá para o Hebreus 6, por favor. Hebreus 6, versículo 14. Dizendo, Hebreus 6, 14. Certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Aqui tem texto irmão gêmeo, hein? Aqui tem referência bíblica. Está aqui, ó. Olha lá, ó. Hebreus 6, versículo 12. A gente está lendo 15, vai para o verso 12. Hebreus 6, 12. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Lendo o verso 15, fica claro que um dos que pela fé e paciência herdaram as promessas foi Abraão. É claro que não só ele, né? Quantos que não receberam a promessa? Moisés, Davi, Salomão e tantos quantos, né? Então aqui, ó, em Hebreus 6,15, alcançou a promessa. Coloca aqui, ó,
V.12, que significa verso 12, tá? Isso na sua Bíblia. Para você, o dia que eu não estiver aqui, ou o dia que você estiver longe de mim, você está em outro lugar pregando, você sabe o que está falando, né? Hebreus 6,16, olha lá. Os homens juram por quem lhes é superior. Para aí. Os homens não falam, eu juro por Deus? É o que Paulo está falando. Hebreus 6:16. Os homens juram por quem lhes é superior. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Não, eu juro por Deus. Juro por Deus. Aí a pessoa, então tá bom, aí para a contenda. Não é? Paulo está falando que os homens vivem assim. Não é correto viver assim, né? Eu não preciso jurar por Deus. Você foi lá? Fui. Você foi lá? Fui. Não, eu não fui. Você foi? Não, eu não fui. Então, não. É não, sim, é sim. Eu preciso jurar por Deus ou por alguém? Ué, se eu fui, eu fui. Se eu não fui, eu não fui. Eu preciso jurar por Deus ou por alguém? Ah, mas ele não acredita. Mas se ele não acredita, é um problema dele. Eu não preciso jurar por Deus para dizer que eu fui, ou que eu não fui, ou que eu vou. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Estou ensinando vocês a viver de uma forma digna, né? Não precisa ficar apelando. Não, eu juro por Deus. Não precisa ficar apelando. Você foi, diga que não foi. Você foi, diga que foi, acabou. Amém, abençoados? 17. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Ou seja, Deus entrou no meio. 18. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais, sublinha na sua Bíblia e diga, é impossível que Deus minta. Essa frase está em mim há muitos anos. É impossível que Deus minta. Você vai ler Isaías 54:15. Nenhum ataque provém de mim, diz o Senhor. Isaías 54:17. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. É Salmo 91. Ele dá ordem aos anjos, eles te guardam. Então é impossível que Deus minta. Se Deus disse, eu creio. É assim que eu vivo. E isso aí nada mais é que uma fé pura e simples. Às vezes as pessoas querem enfeitar a fé, mas eu não preciso enfeitar a fé. O que está escrito? Está escrito que nenhum ataque... Então eu queria. Está escrito que os anjos me guardam. Eu creio. Está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor. Eu creio. Eu não preciso... eu creio, acabou. Porque... Vocês não percebem ao longo dos anos que vocês estão aqui, vocês não percebem a minha firmeza no crer no que está escrito? Você já percebeu isso? A firmeza que eu tenho? Por quê? Por quê? Hebreus 6,18. Porque é impossível. Se ele disse pela boca de Paulo, pela graça você é salvo. E Hebreus 10,17. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Putz, eu estou dormindo em paz, irmão. Eu não estou igual aqueles lá, rogai por nós, que nós somos pecadores. Não para de rogar não, porque nós estamos perdidos, hein? Continua rogando aí, já faz 55 anos que eu estou pedindo para você ficar rogando por nós. Não. Eu já li Hebreus 10,17, Deus disse, e dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Olha Por quê? Porque eu estou crendo, se Deus diz que não se lembrará, é impossível que Deus minta. Não vai se lembrar. Vocês aí que ainda pensam no pecado, que, né? Depois que você lê, olha lá, vira a página aí, ó, olha lá, Hebreus 10, ó, olha lá, Hebreus 10, 17. Depois que você lê Hebreus 10, 17 e crê em Hebreus 10, 17, mudou a vida. Não precisa fazer campanha de libertação, não precisa fazer corrente para se libertar do pecado. Não, novena, acender vela, não precisa nada disso. Se você lê Hebreus 10, 17 e crer e acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. O que diz Hebreus 10, 17? E jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Por que Deus não se lembra mais? Verso 18. Onde há remissão dos pecados, já não há mais oferta pelo pecado. Acabou. Então acabou o pecado. Morreu. Hebreus 10, 17.
e 18. E se você vai para... Tudo que nós já ensinamos, já estudamos. Se você vai para Hebreus 9, 26, ó, a última linha do verso 26. Hebreus 9, 26. Agora, na consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você vê que a Bíblia é clara. Ele aniquilou o pecado quando ele morreu na cruz, ou seja, pelo sacrifício de si mesmo. Se ele aniquilou o pecado, Hebreus 10, 17. Como é que Deus vai se lembrar de algo que já foi aniquilado? Está claro ou não está claro? Você vê que tudo tem lógica. Como que os evangélicos, será que vai morrer, não vai ver isso? Não vai entender? Eu fico preocupado com eles, porque são nossos irmãos em Cristo. Consegue me entender? Você vê que o bispo Macedo está preocupado com ninguém, né? Está preocupado só com aquele... Eu não. Um apóstolo, ele foi enviado, Coríntios 12, 28, foi colocado na igreja, para cuidar da igreja. A igreja de Cristo, ela não é local. A igreja de Cristo é um corpo. Coríntios 12, ela é um corpo universal. Então, o apóstolo, ele não é um pastor local. O apóstolo, ele é mais que o pastor, a visão dele é maior. O pastor local fala com as ovelhas local. Já um apóstolo fala com a igreja. Pegou? Então não importa onde a ovelha está, se está aqui, se está ali, se está lá. O apóstolo está com o cuidado da igreja. Então quando eu fico sabendo que meus irmãos estão com a Bíblia na mão, sendo enganado, eu fico fervendo, querendo que eles entendam, querendo que eles ouçam também. Amém, pessoal? Pegou o entendimento? Glória a Deus por esse entendimento que nós temos. Então, vamos lá em Romanos 4 agora. Deixa o Hebreus 6 aí aberto um pouco. Vamos lá em Romanos 4, porque me parece que hoje, aqui em Hebreus 6, o assunto de Paulo era sobre Abraão. Vai lá em Romanos 4, então. Quem já achou Romanos 4? Está aqui, ó. Romanos 4, 16. Então, a carta aos Hebreus, Paulo falando com Hebreus. E os romanos? E os Gálatas? Aí já muda, né? Mas ele continua falando de Abraão. Olha lá, ó. Romanos 4, 16. Portanto, é bom que você circule aí, ó. É pela fé. É por fé. Para que seja segundo a graça de Deus. Aí de onde saiu a música, para quem não sabe. É por fé. Para que seja segundo a graça de Deus. Romanos 4, 16. Foi daqui que saiu a música, tá? Se vocês não sabiam. Romanos 4,16. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. Vê se você entende isso. Portanto é por fé, Romanos 4,16, para que seja segundo a graça. Vai lá para Romanos 11. Olha o irmão gêmeo aqui, ó. Romanos 11. E eu já volto no Romanos 4. Romanos 11, olha ali, ó. Verso 6. Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Olha como que é fácil de entender. Eu fico escandalizado se eu souber que um crente está lendo e não está entendendo. Isso me escandaliza. Eu fico escandalizado. Ué, não tem como não entender. Romanos 4,16. É pela fé para que seja segundo a graça. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Romanos 4,16. É pela fé para que seja segundo a graça. Romanos 11, 6. Se é pela graça, não é pelas obras. Olha, está claríssimo. Está ou não está? É o véu. Como é que não entende, hein? Você é crente há 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 e não entende? Não é de se escandalizar? Romanos 4,16. Romanos 4,16. É pela fé para ter segundo a graça. A última vez. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Senão, de outra maneira, a graça não é graça. De que Paulo está falando, hein? Olha em Efésios 2,8. Olha lá. Efésios 2,8. Olha o que Paulo está falando. Efésios 2, verso 8. Podia falar de cor, mas vamos ler. Efésios 2,8. Olha lá. Pois é pela graça que sois salvos. Então do que ele está falando se é pela graça? Não é pela... Ele está falando da salvação. Romanos 4,16. É pela fé para que seja segundo a graça. É pela fé o quê? A salvação. Olha Efésios 2,8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Não está igualzinho Romanos 4,16?
Romanos 4,16 é pela fé para ser segundo a graça. Efésios 2,8 inverte. É pela graça por meio da fé. Não é a mesma coisa. Romanos 11,6, se é pela graça, não é pelas obras. Romanos 3,28, volta lá. Então concluímos, olha lá, eu vejo Paulo fazendo assim, ó. Romanos 3,28, concluímos que o homem é justificado como? Aí, está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? A pergunta é a mesma. Ó, Romanos 4,16, Romanos 11,6, e agora Romanos 3, 3 Romanos, ó, marca aí, Romanos 4,16, Romanos 11,6, pode marcar o trio, e Romanos 3,28. Com esses 3 versículos, você já consegue evangelizar e mostrar para alguém que a salvação é pela graça. Não é? Olha o tamanho da Bíblia. É só 3 versículos, ó. Romanos 4,16, Romanos 11,6 e Romanos 3,28, que diz o quê? Concluímos então que o homem é justificado pela fé, como ele disse em Romanos 4,16, sem as obras da lei. Para que fazer as obras da lei se ele é justificado pela fé? Aí eu sou obrigado a ir lá em Gálatas 2. Vai para Gálatas 2. Olha aqui, ó. Olha como que as coisas se encaixam, hein? Ó, Gálatas 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. Não anulo o quê? Ó, de novo ele está falando. Ó, Romanos 4,16. Se é por fé, pode ser segundo a graça. Romanos 4,16. Romanos 11,6. Se é pela graça, então já não é. Agora, Gálatas 2, 21. Não anula o quê? É o mesmo assunto. Ó. Não anula a graça de Deus. Por quê, Paulo? Porque se a justiça provém. Para aí. Se a justiça provém, para aí. Não, ela não provém. Por quê? O Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, Gálatas 2, 21. Se a justiça provém da lei, então segue-se que Cristo morreu em vão. Pastor, você está lendo comigo e vai continuar pregando a lei, pastor? Cristo morreu em vão então, pastor? Sério mesmo, você vai continuar fazendo batismo? Então Cristo morreu em vão, pastor? Foi por isso que eu não consegui mais fazer batismo. Você está me entendendo? Porque eu fazia batismo. Mas depois que veio o entendimento da graça, Gálatas 2, 21, não anula a graça. Pô, você não anula e eu vou anular? Não, eu estou lendo Paulo. O Paulo me disse, não anulo a graça de Deus. E eu falei para ele, nem eu vou anular mais. Aí Paulo disse, eu dou graças a Deus que a nenhum deles eu batizei só alguns, para que ninguém fale. Falei, então também dou graças a Deus, que não vou batizar mais ninguém não. Mas por que você não vai batizar, Paulo? Coríntios 1, 17. Não, porque Cristo não me enviou a batizar. Falei, nem eu sou filho de baiano. Você, Paulo, ainda é judeu. Estava lá no meio de judeu, era cidadão romano, morava em Roma. Mas e eu que sou filho de baiano? Que não tem nada a ver com isso. Se você, Paulo, não foi enviado para batizar, e eu que sou filho de baiano? Hã? Agora presta atenção no que eu vou falar. Por favor, eu quero ouvir a resposta de vocês, se vocês estão entendendo. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja de judeu ou de gentil? A Igreja Batista é uma igreja de judeu ou de gentil? A Igreja Metodista, Presbiteriana, Quadrangular, Universal, são igrejas de judeus ou de gentios? E por que eles estão vivendo da lei, se eles são gentios? Aí eu preguei, já está no nosso canal. Entra no nosso canal no YouTube e digita lá, ó, a teologia tradicional está equivocada. Aí do lado você escreve, Ministério Graça Apostolado. Já joga direto na mensagem para você ouvir. Procura no YouTube. A teologia tradicional está equivocada. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Não, porque tem alguns que mostram o pau, né? Mas por que eu quero ver o pau? Não tem jeito. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu quero que você mostre a cobra, irmão, que você matou mesmo. Mostrar o pau não quer dizer nada. De repente você espantou a cobra, ela voltou para o meio do mato e você não matou coisa nenhuma. Você correu dela. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Se tiver escrito, eu creio. Não tem como fugir.
Amém? Tudo que eu estou te mostrando aqui, eu aprendi com o Espírito Santo lendo as cartas de Paulo. Aprendi com o Espírito Santo lendo as cartas de Paulo. Se Paulo estava dando graças a Deus que não batizou eu vou continuar a batizar? Se Paulo disse para deixar, Hebreus 6:1, para deixar o batismo, você acha que eu vou continuar? Se ele disse não anula a graça de Deus, você acha que eu vou anular? Quem está entendendo? Traduzindo, não, quer escrever isso? Não tem como, o que eu disse? Não tem como um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, conhecer a graça e continuar vivendo na lei. Só se ele for um fariseu. Se ele é um fariseu, um falso, um hipócrita, aí é diferente. Mas não tem como um crente verdadeiro, não é esses fariseus do sistema religioso que tem salário pastoral, que o sistema mantém eles com casa, com tudo. Aí eles são fariseus, eles não vão pregar a verdade nunca. Porque eles procuram agradar os homens. Eu não. Eu procuro agradar a Deus. Eu procuro agradar. Por isso que eu tive que sair da Igreja Batista. Porque não tem como você viver em graça e continuar na Igreja Batista. Por isso que eu tive que sair da Assembleia de Deus. Não tem como você ficar na Assembleia de Deus, se você está em graça, você não vai ficar mais lá. Como é que você vai ficar na Assembleia de Deus se é uma igreja da lei? Que tem Santa Ceia, tem batismo, tem jejum, tem unção com óleo, o demônio está lá, como é que você vai continuar? Não tem como. Está tudo contra a graça, a sã doutrina, anulando a morte de Jesus. Porque Jesus morreu para aniquilar o diabo. Hebreus 2,14. Mas o diabo está lá. E aí? Aí você vai crer no que eles falam ou no que a palavra fala? Você vai ler Romanos 6,3, diz que você já foi batizado em Cristo. E Efésios 2,8 diz que pela graça você é salvo. Como é que você vai continuar na Igreja Batista? Se fala que se você não batizar não vai ser salvo, quando a palavra fala que você já é. Então não dá para ficar lá. É ou não é verdade? Como é que você vai conhecer a graça e continuar na lei? Por isso Hebreus 10. Vem comigo aqui, ó o Hebreus 10. Por isso Hebreus 10, verso 9. Olha o Hebreus 10, 9. Quando Deus me revelou a graça, Ele foi me encostando na parede. E ficou claro o quê? Como é que você conhece a verdade e vai continuar na mentira? Como é que você conhece o certo e vai continuar no errado? Eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer então? Ele falou, Hebreus 10, 9. E eu corri lá para ver. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, Hebreus 10, 9. Estava escrito aqui, ó. Nessa vontade é que temos sido santificados. Verso 9. Então acrescentou, é o verso 9, Hebreus 10, 9. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual que é a tua vontade? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Em outras palavras, eu tinha que tirar a lei da minha vida e estabelecer a graça. Foi o que eu fiz. Então você que ainda ouve a lei, você que ainda está numa igreja da lei, que vive de obras, olha aqui Hebreus 10, 9, é o que você tem que fazer. Se você quer fazer a vontade de Deus. Hebreus 10, 9. Aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então se você quer fazer a vontade de Deus, olha lá, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está claro ou não está claro? Fala isso para um pastor. Fala para o pastor. Pastor, você quer fazer a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Não, eu quero fazer a vontade de Deus. Então Hebreus 10, 9. Então tira o primeiro da sua vida. Estabelece o segundo. Está claro? Aí você vai saber se de fato ele é um homem de Deus. Eu preguei domingo. Qual o tema da mensagem de domingo? O verdadeiro? Preguei domingo. O verdadeiro homem de Deus. Aí você vai saber se ele é um homem de Deus ou se ele é um homem dos homens. Está claro, homem dos homens? Porque a maioria são homens dos homens. Levantado por homens. Para agradar os homens. Não é? E eu vou agradar o quem? A Deus. Ah, mas vão te perseguir. Ah, mas vão... Aí eu me firmo em Romanos 8, 31. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Já vai para 30 anos. Então, é simples assim. Agora, você tem que se definir. Você vai agradar a Deus ou vai agradar os homens? Você não pode agradar os dois. Jesus disse, não pode servir a Deus e a Mamon.
Não é? Ele não falou? Você não pode... não, você não pode servir a dois deuses, ele não falou? Ele falou o quê? Ou há de amar a um e odiar o outro, você não pode servir os dois. Como é que você quer agradar a Deus e agradar os homens ao mesmo tempo? Agora, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Se você ainda está numa igreja da lei e for querer agradar a Deus lá, você vai começar a ser evitado. Vai te colocar de escanteio. Por quê? Porque lá eles não agradam a Deus. Lá eles agradam os homens. Eles têm compromisso com os homens. Estão entendendo? Lá, infelizmente é assim. Eu preguei numa igreja batista em São Paulo. Quando acabou a pregação, o pastor me trancou dentro da sala. Ó, que vergonha eu ter que falar isso, hein? Uma vergonha não para mim. Vergonha para esse suposto pastor que fez isso comigo. Se ele tem vergonha na cara, vergonha para ele. Vergonha para ele, não para mim. Porque eu preguei a verdade, eu ensinei a verdade. A igreja cheia, eu perguntava quem está entendendo. Todo mundo estava entendendo. Confere na sua Bíblia. Me dá um sinal quem está entendendo. A igreja cheia, todo mundo estava entendendo. Aí quando eu acabei a pregação, o pastor fariseu, que eu não tenho outro adjetivo para ele, para não chamar de filho da perdição, vou dar um boi para ele e chamar ele de fariseu. Tá? Tô sendo legal. Para não chamar ele de filho da perdição, estou chamando de fariseu. Quando eu acabei a pregação, e eu chamo Deus como minha testemunha, que ele falou isso, ele falou assim, olha, acabando aqui o culto, ninguém procura o pastor Marcos para fazer nenhuma pergunta para ele, tá? Todos esses assuntos nós vamos estudar aqui amanhã na escola dominical. Estudar? Eu tinha 1h30 mostrando na Bíblia, pregando, mostrando tudo. Só que tudo que eu mostrei vai contra a Igreja Batista. Mas a favor da Igreja de Cristo. Está entendendo? Vai a favor da Igreja de Cristo, mas contra a Igreja Batista, que é uma igreja humana. Aí ele falou assim, ninguém procura o pastor Marcos. Aí estava acabando o culto, ele falou, pastor, vem aqui e tal. Pegou os obreiros, levou lá na sala. Eu pensei que ele ia dar um café, sei lá, um cafezinho, não sei. Aí levou nós. Aí entrou, eu quero que você visualiza. Entrou na sala, nós entramos. Aí ele, esqueci uma coisa. Espera aí que eu já volto. Saiu e fechou a porta com a chave. O obreiro olhou e falou assim, ele fechou com a chave. Aí eu já, cabra safado, hein? Deixou nós lá uns 40, 45 minutos. Que era o tempo de todo mundo ir embora. Aí depois, eu fechei aqui. Eu fechei aqui. Aí quando nós saímos não tinha mais ninguém, todo mundo tinha ido embora. Você me conhece, você acha que eu estou mentindo ou inventando? Nem mentindo, nem inventando. Eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Eu não preciso mentir e nem inventar. Foi o que ele fez comigo. Me trancou numa sala para que as ovelhas não me ouvissem. Porque ouviram minha pregação e todo mundo estava entendendo. E se estavam entendendo, ficou claro que eles estavam errados. Vivendo de heresias e falsas doutrinas. Quem está entendendo? Então, olha o que tem que fazer aqui, ó, para mudar de assunto. Hebreus 10, 9. É até bom você sublinhar, ó. Tira o primeiro e estabelece o segundo na sua vida. Tira a lei da sua vida. Tira o Deus te abençoe, tira o batismo nas águas, tira o pão com suco de uva, tira o jejum, tira a campanha, tira a corrente, tira a oração do Pai Nosso, que é uma oração da lei, tira tudo que é da lei da sua vida, novena, acender vela, tira tudo, campanha, corrente, fogueira santa, tira tudo que é da lei, tira da sua vida, e estabelece a graça, porque pela graça que você é salvo. Se você crê na Bíblia, é Efésios 2:8. Então, voltando no meu assunto, lá em Romanos 4, volta lá em Romanos 4, que eu estava lendo Romanos 4, não esqueci não, tá? Romanos 4, 16. Portanto, é pela fé. Por que pela fé? Diga, para que seja segundo a graça. Está claro aí? Por que é pela fé?
Porque se for pelas obras, já não é pela graça. O que diz Efésios 2,9? Não por obras para que ninguém... Então, por isso que o Romanos 4,16 diz que é pela fé, para que seja... Está claro ou não está claro? E se for pelas obras, aí é pela graça? É por merecimento, porque você fez. Você que aceitou Jesus, por isso que você é salvo. Você que pagou o preço, por isso que você é salvo. Você que fez jejum, por isso que você foi santificado. Então é pelas obras. Então não é pela graça. Agora, se é pela fé, aí é pela graça. A salvação, o perdão, a justificação, a santificação. É pela graça, porque você está crendo pela fé. Entendeu? Então, qual a moral da história? Escreva isso. Qual a moral da história? Diga comigo assim, ó, na lei tinha que fazer. Diga isso. Vírgula. Escreva aí, ó. Diga, na graça tem que se crer. Tá claro? Então, qual a diferença de uma igreja da lei para uma igreja em graça? Que a igreja da lei eles estão fazendo para ser. E em graça, nós não fazemos. Nós cremos que já somos. Essa é a diferença. Se você encontrar alguém aí, eu estou aqui pagando preço, fazendo jejum, para quê? Não, para que Deus possa. É uma igreja da lei, é um crente da lei, ele está fazendo para que ele tenha. E em graça? Não, em graça eu creio que Jesus fez, por isso eu já tenho. Pela graça. Por fé, pela graça. Eu creio, por fé quer dizer eu creio que ele morreu e me justificou. Então, por fé, eu creio que ele morreu. Me justificou, isso é graça. Por fé, eu acredito que ele morreu e me deu a salvação. Dar a salvação é graça. Por isso que é pela fé para ter segunda graça. Quem entendeu? Se não for assim, Efésios 2,9, não é das obras para que ninguém se glorie. Aquele se glorie, glorie-se no Senhor. Em Cristo eu sou nova criatura. Em Cristo eu sou salvo. Em Cristo eu fui justificado. Em Cristo eu estou santificado. O que eu estou fazendo? Me gloriando no que Ele fez. Quem está entendendo? Agora, e um crente da lei? Como que é um crente da lei? Irmão, eu estou em jejum já faz 3 meses. Dá uma medalha para ele, então. Dá um troféu para ele, já que ele está... Jesus morreu na cruz, cuspiram nele. Aí o irmão está em jejum, você vai dar uma medalha para ele? Ele quer uma glória porque ele está em jejum? E o que Jesus merece, então, de ter morrido na cruz? Se o irmão está de joelho lá faz 3 horas, e Jesus merece o quê, então? Que ele deu a própria vida e deu o sangue. Está comparando? Eu oro todo dia, 5 horas de joelho. Você quer uma medalha, irmão? O que você quer? Não foi fácil, não. Esse joelho aqui... mas o seu joelho fez o quê? Esse irmão está na igreja porque foi muito joelho. Pô, desculpa aí, hein? Eu achava que era o Espírito Santo que fazia a obra. Alô? Eu achava que era, segundo o que está escrito, que é o Espírito Santo. Que convence, que guia, que dirige. Agora você está dizendo que foi o seu joelho. E você então? Então dá um presente para ele, dá uma medalha. Isso é anular a graça de Deus. Quer escrever? Quando você faz algo para merecer algo, isso é anular a graça de Deus. Por isso que nós não fazemos batismo. Porque se eu fizer batismo e falar agora você está salvo, eu estou anulando o que Jesus fez. Porque Ele morreu para salvar. E se eu batizar e falar agora você está salvo, aí o Senhor fala agora? E o que eu fiz por Ele na cruz? E o sangue que eu derramei na cruz? Não valeu para nada? Então valeu agora que Ele passou. Porra! O que tem nessas águas aí que é mais importante que o meu sangue? Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Por isso que não tem batismo aqui. Porque se eu batizar alguém, ou eu vou me gloriar por ter batizado alguém, ou quem foi batizado vai se gloriar e falar, agora sim eu estou salvo. Não é? Quando na verdade não é agora sim que ele está salvo. Ele já era salvo pela graça de Deus. Ele que não sabia e ninguém falava. Ele já era salvo. Não é o que está escrito? Olha a diferença de uma igreja em graça para uma igreja da lei. Diga, um crente da lei se gloria no que ele faz. Um crente em graça
Se gloria no que Cristo fez. Está claro ou não está claro? Então vamos lá, Romanos 4,16. Portanto é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve quem? Olha quem que Paulo está falando. Abraão. O qual é pai de todos nós. Como está escrito, Romanos 4,17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. O que Deus faz? Vivifica os mortos, vivifica quer dizer, dá vida aos mortos, e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Está claro ou não está claro? Vamos para Gálatas 3. Gálatas 3. Quem já achou Gálatas 3? Gálatas 3, 6. Olha o Paulo falando de Abraão aqui de novo. Por que eu estou falando? Por que eu li Romanos 4? Por que eu estou lendo Hebreus 6? Por que Gálatas 6? Porque é onde Paulo está falando de Abraão, mostrando a fé, como que ele... Abraão foi batizado, irmão? E será que ele não foi salvo, então? Você está vendo? Irmã, se você não batizar, você não vai ser salvo. Então Abraão não foi salvo, porque Abraão não batizou. Irmão, você não é batizado? Se você não batizar, você não vai ser salvo. Mas Moisés não foi batizado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi batizado. Ele morreu e não foi batizado. Ou você não sabia disso? Quer mais homem de Deus que Elias, que Eliseu, que Samuel, que Isaías, Jeremias? Nenhum deles foram batizados. Será que eles não foram salvos? E agora, como é que faz? Eles foram salvos pela graça de Deus. Então diga, nós também. Está claro ou não está claro? Gálatas 3,6. Assim como quem? Abraão. Por que Paulo está falando de Abraão? Diga, porque ele está nos ensinando a viver como Abraão viveu. Por isso que ele está usando quem como exemplo? Abraão. Está claro? E não Coré, né? Não Saul, está usando Abraão. Não Gease, não Judas, né? Não Tomé. Gálatas 3,6. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele creu em Deus e foi justificado. Mas não batizou, não tomou Santa Ceia, não fez jejum, não fez campanha, não fez corrente, não aceitou Jesus e foi justificado. Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que, circule aí, os da fé. Quem? Olha lá. Gálatas 3, 7. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé quem? E o que nós somos? Quer dizer então que estava predestinado e escrito que Deus ia justificar os gentios pela... Então Romanos 3,28, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da... É que vivem das obras da lei ainda, hein? Será que os evangélicos não lêem a Bíblia? Será que eles não estudam a Bíblia? Mas eles não estudam, eles têm escola dominical. Eles têm seminário teológico. Eles têm faculdade teológica, mano, assim, será que eles não lêem? Será que eles não estudam? Está claro ou não está claro? Não está claro? Não, fala que não está claro que eu vou ler de novo. Os crentes têm a Bíblia como desodorante. Anda debaixo do braço. Tem como amuleto. Coloca no para-brisa do carro. Coloca a Bíblia aberta na estante. Coloca a Bíblia aberta na cabeceira da cama. Aí vai morrer mesmo sem entender, né? A Bíblia na cabeceira da cama, como é que você vai entender? A Bíblia aberta lá na estante da sala, como é que você vai entender? A Bíblia aberta no painel do Chevette, da Brasília, como é que você vai entender? Da Kombi, vendendo água de lavadeira, desinfetante. A Bíblia está lá aberta na Kombi, como é que você vai entender? Ela não tem que estar aberta lá, ela tem que estar dentro de você, a palavra de Deus. Eu vou ler de novo, porque de repente eu errei.
De repente eu li errado. Eu vou ler de novo. Gálatas 3, 6. De repente eu li errado. Eu vou ler de novo. Gálatas 3, 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas 3, 7. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Como é que Deus ia justificar os gentios? Ou pelas obras? O que está escrito aqui? Pela? Vamos continuar. Gálatas 3, 8. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho para quem? Por que para Abraão? Porque ele foi o primeiro a ser justificado. O que Deus estava mostrando? Está vendo, Abraão, como eu estou fazendo com você, que creu em mim, eu vou fazer também com aqueles que crerem em mim. Eles também serão justificados sem as obras da lei. A igreja evangélica está 99% errada, equivocada. E quando eu digo igreja evangélica, estou falando dos pastores, primeiramente dos pastores. E piora se falar que fez teologia, hein? Piora se falar que fez faculdade, se gloriar fica pior. Murcha, fica quietinho. Faz igual o pastor da Metodista me ligou e falou assim: apóstolo, olha, eu dou glória a Deus pela sua vida, porque tudo que eu estudei na faculdade não aprendi nada. Agora que eu estou entendendo a Bíblia. Pastor da Metodista que fez faculdade 6 anos, agora que eu estou entendendo a Bíblia. Então, não incha não. Não se gloria de ter feito faculdade, seminário, não incha, que fica pior. Reconhece, fala assim: nossa, onde que eu estava que eu nunca li isso? Onde que eu estava que eu nunca vi? Ele só está lendo Gálatas 3, 6, 7, 8. Nossa, como que eu nunca vi isso? É melhor falar assim, porque se falar, não, mas eu tenho faculdade, eu fiz seminário, se falar assim fica pior. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Gálatas 3:8. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Agora coloca o dedo no verso 9. Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé, quem? Será que eu não estou lendo errado? Será que eu não estou lendo errado? Eu vou ler de novo. Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé, quem? O que tem eles? O que tem eles? De sorte que os que são da fé são benditos, versão atualizada, são abençoados com o crente Abraão. Ora, se eu sou abençoado com o crente Abraão, porque eu sou da fé, então não preciso que Deus te abençoe, porque eu já estou abençoado com o crente Abraão. Por isso Efésios 1:3, bendito Deus e Pai, que nos abençoou todas as vezes. Por quê? Diga assim, ó, eu já estou abençoado com o crente Abraão, porque eu sou da fé. Não é o que está escrito? E se tiver escrito? E o verso 10? Porque toda moeda tem primeiro lado, Gálatas 3:9, os que são da fé. E o outro lado, Gálatas 3:10, todos aqueles que são das obras da lei. Para aí. Coloque o seu dedo em Gálatas 3:9. Sabei que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Bendito quer dizer abençoado. Os da fé. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Está escrito ou eu estou inventando? Será que eu não li errado? Eu posso ter me enganado. Eu vou ler de novo. Gálatas 3:9. Gálatas 3:9.
Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Já entendi. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei. Todos aqueles que vivem de batismo, de jejum, de campanha, de... Não é? Obras da lei. Jejum. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Pois está escrito, Gálatas 3:10, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da... mas nós estamos debaixo da lei? Romanos 6,14, nós estamos debaixo? Então estamos debaixo da graça, eu não posso viver da lei. Se eu for um pouquinho inteligente, pelo que eu estou percebendo aqui, se eu viver da lei, Gálatas 3:10, eu vou estar debaixo de maldição. Será que o seu pastor evangélico foi lá fazer o seminário teológico e nunca leram Gálatas 3:10 lá? Em 6 anos não leram nenhuma vez Gálatas 3:10? Será que o Bispo Macedo nunca leu Gálatas 3:10? Será que os pastores que estão fazendo campanha, corrente, jejum, batismo, unção com óleo, expulsando demônio, será que eles nunca leram Gálatas 3:10? Estão colocando a arca da aliança dentro da igreja. Como é duro quem não tem revelação, né? Como é duro quem não tem entendimento espiritual. Então, pagam caro. Lá em São Paulo, na rua Conde Sarzedas, eles vendem arca pequenininha, grandona, tem arca cara. Tem arca que parece aqueles caixotes de pedreiro de fazer massa. Pega 2 aqui, não tem um caixote de pedreiro? Só que eles não colocam caixote de pedreiro. Aí é invernizado, tal, bonitinho. Como é duro não ter entendimento da palavra de Deus. Eu estou sentindo vergonha. Estou envergonhado. Porque um pastor, e tem igreja do Novo Testamento. Igreja do Novo Testamento com a Arca da Aliança lá dentro. Eu passei aqui uma vez assim, Igreja Batista da Graça. Pô, da graça e está com a Arca da Aliança, batismo, isso porque é da graça. Imagina, tem que mudar, Igreja Batista da Lei. Tem que mudar o nome. Não é? Vamos voltar para o... Não, deixa eu ler o Gálatas 3:11 para terminar, vai. Eu li o 10, deixa eu ler o 11. Gálatas 3:11. É evidente. Como é que eu falo aqui no MGA? Está claro ou não está claro? Como é que Paulo falava? É evidente. É evidente, é mais que claro. Gálatas 3:11. É evidente. Eu vou ler devagarzinho para eu não errar, né? Eu não posso errar. Eu tenho que ler como está escrito. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Já pensou você fazer o batismo e saber que você não vai ser justificado por causa do batismo? Já pensou você fazer o jejum e ler Gálatas 3:11 e saber que não vai ser justificado por causa do seu jejum? Que vergonha. Gálatas, já pensou você fazer a campanha, fazer a fogueira santa e depois ler Romanos 4,16, que diz que é pela fé para que seja segundo a graça. Já pensou você fazer campanha, corrente, joelho no chão, subir no monte, aí depois você lê Gálatas 2,9, não das obras, para que ninguém se glorie. Vocês estão vendo como que os evangélicos não lêem a Bíblia? Por isso que eles fazem um monte de besteira, de bobeira, porque não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, o Espírito Santo ia dar entendimento. Olha Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Digam, por quê, pastor? Gálatas 3:11. Porque o justo viverá da fé. Não, mas eu estou subindo no monte pela fé. Pode falar besteira. É fé no que Cristo fez, não é fé no que você faz. Está claro ou não está claro? Não, mas eu estou aqui em jejum há 3 meses, eu estou pela fé. Não é pela fé no que você faz, é pela fé no que Jesus fez. O justo viverá da fé no que Jesus fez. Está claro ou não está claro?
aplaudir se está claro. Quem mais está entendendo no mundo, aplaude. Estou terminando em 5 minutos. Agora sim, vamos lá para o Hebreus 6, para terminar. O tema hoje, entendendo Hebreus 6, parte 2. Agora você não pode perder a semana que vem, hein? Semana que vem eu vou trazer a Bíblia e 1 galão de gasolina junto. Vou pôr fogo em tudo aqui. Quarta-feira que vem. Não, minha palavra é uma só. Quarta-feira que vem eu vou trazer 1 galão de gasolina e a Bíblia. Vou pôr fogo em tudo. Quarta que vem você não pode perder por nada. Hebreus 6, vamos lá. Verso 18. 5 minutinhos para terminar. Quarta-feira que vem eu vou vir com a Bíblia, eu vou trazer 1 galão de gasolina, vou pôr fogo em tudo. Vai pegar fogo aqui. Quarta-feira você não perde. Hebreus 6,18. Deus fez isso para que por 2 coisas imutáveis, nas quais, diga bem forte, é impossível que Deus minta. 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Eu não abro mão da esperança proposta. Qual a esperança proposta? Ser salvo pela graça, sem as minhas obras. A esperança proposta foi essa. Eu creio no que Ele fez e pela sua graça eu sou. Essa foi a proposta que Ele fez. O que diz Hebreus 8,6? Hebreus 8,6. Mas agora alcançou Ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmado em melhores promessas. Então eu não abro mão da esperança proposta, que me foi proposta, ser salvo pela graça. Então eu não preciso me batizar, porque eu sou salvo pela sua graça. Então tá bom, então é a esperança proposta que me foi colocada para nós. Hebreus 6,19. Temos essa consolação, sublinha aí, como âncora da alma. Minha alma está em paz. 25 anos sem tomar Santa Ceia, que de santa não tem nada, né? Eu fui ler Efésios 1,4, e Efésios 1,4 diz que nós somos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é a Santa Ceia. Quem é santo sou eu, é você, nós somos os santos. Amém? 25 anos, hein? Olha que legal. Sem condenação. Livre de má consciência. Agora, e os evangélicos? Nossa, o mês passado eu perdi. Nossa, eu tô até me sentindo mal com Deus. Mas você está devendo o que para Deus? Não, porque eu sou um pecador. Você ainda é. O que Jesus fez não tirou seu pecado ainda. Então você ainda deve para Deus. Você deve ainda. É que você não leu Colossenses 2,14, né? Que diz que ele riscou, versão atualizada. Ele cancelou o escrito de dívida que havia. Não tem mais dívida, ele cancelou. Ele cravou na cruz. Você não deve mais nada para Deus. Romanos 8,1 diz que nenhuma dívida há para quem está em Cristo Jesus. Não te dá alegria isso, irmão? Saber isso aí? Você não deve nada? Âncora da alma. Âncora, quem usa âncora é navio. Olha o tamanho do navio. Toneladas e toneladas de peso. Joga a âncora, aquela âncora segura o navio. A âncora da minha alma, eu estou seguro no que está escrito. Eu estou seguro, a minha âncora está na graça de Deus. Eu estou seguro que eu sou salvo pela graça, que eu sou abençoado em Cristo, que eu fui justificado, que eu sou mais que vencedor, que o Espírito Santo... Eu estou seguro, é a âncora da minha alma. A alma é entendimento. Eu estou seguro. Eu não preciso comer um pedaço de pão, eu não preciso tomar um pouquinho de suco, eu não preciso nada. Eu só preciso crer no que Cristo fez por mim na cruz. E isso eu creio sem abrir mão. Eu creio piamente no que Ele fez por mim. A minha alma está ancorada no que Cristo fez por mim. Amém, abençoados? Hebreus 6,19 para terminar. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme. Não falei? Que penetra até o interior do véu. Véu é carne, né? Onde Jesus, quem? Circule aí, para ninguém achar que nós somos salvos em nós mesmos, né? Não somos salvos em nós mesmos.
Nós somos salvos em Jesus, pelo que Ele fez. Se Ele não tivesse feito, não seríamos salvos. Mas Ele fez. Hebreus 6:20 para terminar. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós. Diga, graças a Deus. Feito sumo sacerdote para sempre. Na lei os homens não precisavam de um sumo sacerdote que os representasse diante de Deus. Não era assim? Diga, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por isso que ele disse que ninguém veio ao Pai senão por mim. Porque é Ele que nos representa diante de Deus. Quem agora está em Cristo. Porque em Cristo. Então, nós não vamos a Deus direto. Nós vamos a Deus em Cristo. Então, Ele que é o nosso sumo sacerdote. Logo, fica claro que o sumo sacerdote da lei, como o batismo, era apenas uma simbologia de Cristo. Está claro ou não está claro? Para terminar, Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre. E quarta-feira que vem eu vou trazer um galão de gasolina aqui, vou pôr fogo em tudo, hein? Segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quarta-feira que vem, Bíblia, papel e gasolina. Que eu vou pôr fogo em tudo aqui, hein? Uma salva de palmas ao Senhor, graça e paz. Quarta-feira eu vou pôr fogo em tudo, hein? Quarta-feira, não perca.